Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô fazendo janta, eu acabei de chegar do serviço, né? E quando eu chego do serviço, se eu não vim fazer janta antes de tomar banho, depois me dá desânimo. E tá frio aqui, onde eu tô morando, que eu moro, tá frio. Então eu falei assim, eu já vou aproveitar fazer janta, depois eu tomo banho, aí depois fica tudo certo, né? Aí o que eu queria falar hoje? Que eu tava pensando, né, esses dias. Se eu tivesse, quando eu me separei, se eu tivesse trabalhado, estudado antes de casar, que fosse, né? Ou quando eu estivesse casada, eu não estaria passando, eu não passava por tudo que eu passei. Então hoje eu falo assim para as meninas novas, né? Que começam a namorar, eu falo assim para elas: é, estuda primeiro, ganha seu dinheiro, seja independente e depois se arruma uma pessoa. Porque se der certo, beleza, né? Mas se não der certo e você não ser independente, você só vai passar por privações, igual eu passei, né? Que aí você acaba tendo um filho, tem gente que tem um, tem dois, tem três, tem meninas novas aí com três filhos já, menina de 16 anos. Então eu falo assim, estudem primeiro, né? Quando era. Eu não tive assim muito apoio, né, dos meus pais, coitados. Quando eu era mais nova, quando eu era jovem, né? Os meus pais, eles tiveram 9 filhos. Então, assim, coitados, né? Eles não tinham estrutura para ficar ensinando esse monte de filho. Eu e a minha irmã ainda fomos as últimas, então a gente teve mais benefícios, né, do que as primeiras. Mas eu falo assim, eles não tinham, a gente era pobre, então assim, eles não tinham assim dinheiro para ficar pagando uma faculdade para ninguém de nós. Coitado do meu pai, só ele que trabalhava. Mal e mal ele conseguia colocar comida dentro de casa, né? Então, assim, não tinha essa dar força pra gente estudar, pra gente fazer uma faculdade. E aquele tempo também, quando eu casei, era assim, a gente era criada pra. Tô cortando aqui uma linguicinha. A gente era tá frio, aí eu gosto assim de fazer sempre uma sopinha. A gente era criada para casar, não era criada para trabalhar. Era mais criada mesmo para casar, né? E foi isso que a gente fazia. Então, assim, para nós, assim, o casamento, nossa, aquela época, assim, era. O casamento parece que era tudo. Eu falei assim, era o nosso sonho, sabe? A gente fazia enxoval, a gente tinha aquelas cômodas cheias de enxoval. Então a gente olhava aquilo e assim dava uma alegria, sabe, de pensar na nossa casinha arrumada. Então nossos sonhos era outro antigamente. E nisso a gente não estudou, a gente não fez nada, né? Eu casei, eu tinha nem terminado o colegial. Eu tinha só o primeiro colegial, né? Não tinha feito nem terminado ele. E depois parei, fiquei 13 anos, aí casei, né? E quando eu me separei, aí foi difícil. Foi difícil porque eu tive que retomar minha vida. Então eu falo assim para as pessoas: gente, primeiro tenha um estudo, tenha uma profissão, seja independente, seja independente. Não importa que o mundo é outro, não importa, sabe? Seja independente. Que as cabeças assim falam assim, hoje a cabeça as pessoas pensam diferente e tal. Só que eu vejo assim que tem muita menina que tá assim se enroscando muito cedo com os jovens. Então assim, tá muito cedo, assim, sabe, engravidando. E eu falo assim para ela, seja independente primeiro, porque assim, ninguém merece ficar às custas de um homem. Ninguém merece. E assim, aí quando a gente fica na barra do homem, parece que eles fazem o que eles querem, né? Parece que eles
mandam na vida da gente. E a gente fica ali presa às vezes num relacionamento que não dá certo, presa porque a gente fala assim, eu vou sair de um relacionamento, eu vou fazer o que da minha vida? Vou fazer o quê? Hoje eu sou independente. Hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho meu carro, hoje eu tenho condições financeiras. Mas eu passei por muita privação. Quando eu me separei, eu passei por muita privação mesmo. Graças a Deus eu não passei fome, por eu ter o pé no chão, e assim, eu ficava sem comprar coisa assim mais supérflua, porque para mim a comida era o essencial, né, aqui na minha casa. Falei, jamais vou deixar meu filho passar fome. Só que não é fácil você com um filho pequeno, e ainda eu tinha um só, e você sair para procurar emprego, o emprego está muito difícil hoje. Aí você sair para procurar emprego, você sair para estudar, deixa o filho sozinho em casa. Então, foi assim, não é fácil, é muito difícil. Só que, assim, é meio complicado, né? Porque a gente, mesmo que a gente fala, parece que a pessoa tem que passar pela situação para entender que não é fácil. Então, eu falo assim, se eu tivesse já um estudo, se eu tivesse uma profissão, nossa, minha vida, minha separação não teria tanto sofrimento, seria outra. Porque além de eu carregar os traumas da separação, eu tive que carregar os traumas de ter que voltar a estudar, eu tive que carregar os traumas de ter que ir trabalhar em fábricas, que não era um serviço bom. Então isso aí tudo foi pesando. Eu tive que deixar o meu filho sozinho. Meu filho quantas vezes ficou sozinho, chorando, porque eu saía de manhã, chegava correndo, fazia a janta, já tomava banho, me trocava e corria para o colégio, né? Para a escola. E já voltava para estudar. Que aí depois que eu fiz o colegial, eu fiz em um ano, o ensino médio, né? Terminei em um ano. Aí depois eu entrei para saúde. Aí eu fui fazer o curso de auxiliar e técnico de enfermagem. Mas, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Não sei quem assiste o canal, se são pessoas novas, se são pessoas mais maduras, mas eu falo, seja independente. Aí tem mulher que fala assim, mas eu tenho meu marido que sustenta, não é só também a pessoa jovem, eu tenho meu marido que sustenta. Gente, não vai nessa, eu tenho meu marido que sustenta, sabe por quê? O seu marido às vezes não vai estar aqui sempre com você. Mas ele ganha bem, o seu marido às vezes não vai estar aqui sempre com você. Pode ter uma separação, pode ser uma morte, ele não vai estar direto com você. Então é isso que você tem que pensar. Trabalhar, ser independente, que se acontecer alguma coisa, você não vai sofrer. Vai sofrer, mas não vai sofrer tanto. Tem uma conhecida que ela tinha uma parente, e a parente sempre falava assim, ela era mais rica, né? E as outras eram mais humilde. E ela sempre falava assim, trocava a filhinha dela e falava assim, vamos filhinha, competir com as priminhas. E elas ficavam tudo tristes, né? Porque a mulher assim, sempre esnobava, né? Só que pelo que passou um tempo, o marido arrumou outra pessoa e foi viver a vida com essa pessoa. Aí essa minha colega falou, Rose, um dia eu passei a menininha doente, usando roupa doada, ela trabalhando de doméstica, e a menininha assim, magrinha, toda doentinha. Ela falou, por que adianta? Ficou tanto atrás do marido, aquela coisa, esnobando todo mundo, e hoje ela tá passando, dependendo das pessoas que ela esnobaram. Então, por isso que eu falo para vocês, gente, é a salvação. É a salvação você ser independente, porque eu falo assim, você perder o seu companheiro já não é fácil, mas você perder seu companheiro sem o dinheiro, sem você conseguir se sustentar, é muito mais difícil ainda. É muito mais difícil. Então, gente, que seja casada, que seja solteira, que seja independente. Vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro. Seu marido pedir, agora você é mãe, fica em casa que eu sustento a casa. Gente, não caia nessa. Não caia nessa, porque assim, por mais assim que fala assim, mas é melhor ficar com os filhos dentro de casa, né, cuidando dos filhos, mas não adianta.
eles dão valor em mulher que trabalha, eles dão valor em mulher que sai fora e é independente. Aí vocês podem falar assim, não, eles dão valor para aquelas mulheres que ficam de perna pro ar. Gente, homem nenhum gosta de mulher independente. Porque assim, ele sabe que qualquer coisa que pisou na bola, a mulher independente, ela vai cair fora, né? Ela tem a vida dela ali firmada, né? Uma vida que ela tem o seu dinheiro. Então, isso aí pesa muito. Então, eles pensam bem antes de fazer as coisas, porque eles sabem que a mulher independente, quando ela levantou e fala assim, eu vou embora, ela vai embora. Agora, quando a gente depende deles, aí eles começam a tacar na cara. Você depende de mim, o que você vai fazer? Você vai morrer de fome? Então, assim, isso que eu quero colocar na cabeça de vocês. Tanto as meninas novas, quanto as mulheres mais maduras, mais velhas. Vai trabalhar. Seja independente. Tenha depois a sua aposentadoria. Porque você vai ver que a sua vida vai ser mais fácil. Se acontecer alguma coisa, a sua vida vai ser bem mais fácil do que foi a minha. Porque a minha, eu ralei. Eu ralei muito para chegar aonde eu cheguei, para conseguir as coisas que eu consegui. Eu tive que ralar muito. E assim, por 25 anos eu ainda continuo ralando ainda. Mas graças a Deus, se eu quiser hoje, eu falo assim, eu vou pra praia, eu vou. Porque eu sei que eu tenho dinheiro para isso. Entendeu? Então, assim, antes eu não tinha esse dinheiro. E hoje eu falo assim, eu vou onde eu quiser. Porque eu sei que eu vou ter dinheiro para isso. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado vocês. Que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like se gostaram. A gente se vê no próximo vídeo. Com amor, Rose.